Às vezes, alguns alarmes começam a tocar na nossa vida. E se nós não dermos atenção para eles, eles se tornam sirenes barulhentas, fazendo um caos, tentando chamar a nossa atenção. Esses alarmes, essas sirenes, são produzidos pelo nosso próprio corpo. E o nosso corpo é super inteligente. Ele sempre nos avisa quando algo está em desequilíbrio na nossa vida. E fica ali fazendo esse alarme para nos mostrar que tem algo acontecendo, algo que está em desequilíbrio, que precisa da nossa atenção. Ele está tentando nos dizer para onde é que nós devemos olhar, porque aquilo ali precisa de cuidado nosso, porque aquilo ali não vai poder ficar em desequilíbrio por muito tempo, porque se ficar, vai passar a gerar vários outros problemas na nossa vida. Quando tem algo em desequilíbrio na nossa vida, a gente pode até tentar esquecer isso, até tentar ignorar, mas o nosso corpo não nos deixa esquecer. Ele vai usar todas as ferramentas que ele conseguir para nos lembrar: você tem que cuidar disso, isso aqui não pode continuar dessa forma, você precisa se cuidar nesse ponto. Quando eu era psicóloga em um cursinho pré-vestibular, os alunos viviam batendo na minha porta da sala de psicologia para contar da dificuldade deles de aprenderem o conteúdo. Eram jovens estudantes que iam prestar vestibular, estavam se preparando para isso há alguns anos, inclusive já vinham fazendo as provas, mas sem conseguir aprovação. E esses meninos tinham uma rotina de muito estudo, em que tinha muito conteúdo envolvido, muitas aulas, muitas revisões, muito simulado de prova, muitos meses e horas do dia dedicados a aprender, a decorar o conteúdo das provas, a se preparar para esses momentos de tensão, que seriam as avaliações. Eles estavam ali investindo nos estudos, buscando ser aprovados, dedicando esforço para aquele aprendizado, para estarem presentes nas aulas, para fazerem as leituras, para fazerem os exercícios. Mas vinham com a reclamação de que não estavam conseguindo aprender. Nossa, Isis, eu não consigo olhar para isso, parece que eu sento para estudar e minha mente voa e eu vou pensar em outras coisas, eu tento me concentrar, tento ler várias vezes o mesmo parágrafo, o professor explica matemática, parece que ele está falando grego, eu não sei mais como colocar o meu conteúdo em dia, porque está tudo atropelado e parece até que eu aprendi a minha capacidade de estudar. Sempre que um jovem vinha me contando uma história assim, de tumulto nos estudos, eu parava e perguntava para ele: "Me conta um pouco do que está acontecendo na sua vida pessoal atualmente, fora da escola, fora aqui do cursinho, fora da sala de aula, o que está acontecendo na sua vida?" E de repente, muita coisa aparecia debaixo desse tapete. Esse jovem ou me contava que estava passando por uma situação muito difícil em casa, em que alguém querido estava doente, em que essa doença estava sendo uma grande bomba naquela família, ou me contava que os pais estavam se separando e ele não sabia como reagir àquela situação de muita tristeza, ou me contava que tinha acabado de ter uma briga com o namorado, que não sabia como resolver aquele conflito, que achava que nunca mais seria possível reatar com aquela pessoa. E esses jovens iam me contando muitos e muitos e muitos problemas pessoais, muitos desafios que fora da escola estavam provocando caos na vida. E aí, depois desses relatos, eu sempre perguntava: como é que você acha que você vai conseguir se concentrar nos estudos com tanta coisa lá fora acontecendo na sua vida, com tanta coisa mexendo com o seu emocional, com tanta coisa te preocupando, tantos relacionamentos, tantas situações da vida te deixando preocupado, imaginando que não vai dar para resolver, que não vai dar para passar, que não vai dar para sobreviver a isso? Como é que você espera se concentrar num conteúdo sobre química, sobre biologia, sobre história, quando a sua vida lá fora parece que está desmoronando? E aí a gente chegava nessa conversa sobre expectativas irreais, porque existia todo um alarme disparado na vida dizendo que muitas coisas que eram importantes para esses estudantes estavam precisando de cuidado, estavam precisando de atenção. Era importante entender a separação dos pais, era importante voltar a conversar com o namorado e resolver a situação. Não dava simplesmente para esconder todo esse alarme barulhento embaixo do tapete e imaginar que daria para levar o cotidiano como se nada estivesse acontecendo. E essa situação está muito relacionada também com profissionais que trabalham, que têm que dedicar esforço nessa sua carreira, mas que às vezes passam por situações desafiadoras na vida pessoal e ficam ali na cobrança, né, por desempenharem bem suas tarefas profissionais enquanto o mundo está caindo lá fora.
Existe algo que eu sempre disse para estudantes que estavam passando por questões pessoais e que eu sempre digo para profissionais. E eu acho que essa história nos ajuda a entender que algumas coisas vão precisar ser cuidadas primeiro. Algumas coisas são prioridade na nossa vida. E essas coisas não são estudo e não são trabalho. Quando a gente olha para a história do desenvolvimento do ser humano, o que existia lá atrás, o que existia lá no início da nossa existência, que precisava ser cuidado, eram as nossas necessidades de sobrevivência e os nossos relacionamentos com os outros. Quando o ser humano surgiu, a gente não tinha o compromisso de trabalhar, a gente não tinha uma pilha de apostilas de geografia na caverna que precisavam ser estudadas até sexta-feira. Mas a gente já tinha que lidar com as nossas emoções, a gente já tinha o desafio de lidar com os outros seres humanos que estavam ali próximos de nós, cuidar desse convívio. E essas situações são as situações mais básicas do nosso bem-estar. Elas são essenciais, elas são a base para que a gente esteja bem, para que a gente sinta que a nossa vida está equilibrada, está em harmonia. Essa coisa de trabalhar, de estudar, de fazer faculdade, isso foi criado por nós muito tempo depois. Isso é algo recente. E eu sei que a sociedade nos faz tentar priorizar isso. Ah, mesmo que minha vida esteja caindo aos pedaços lá fora, eu tenho que focar nos estudos. Mesmo que eu esteja com muitas questões emocionais para resolver, eu tenho que entregar bem os resultados do meu trabalho. Mas estudo e carreira não fazem parte das necessidades básicas da nossa vida. E é por isso que quando as questões da nossa vida pessoal estão em desequilíbrio, elas fazem soar um alarme muito mais alto do que as questões do nosso trabalho, do que as questões do nosso estudo. E se a gente tenta ignorar esses pedidos de cuidado da nossa vida pessoal, dos nossos relacionamentos, das nossas emoções, a gente vai tentar fazer uma fuga, mas não vamos conseguir, porque o nosso corpo vai encontrar outras formas de nos fazer olhar para isso, que é o básico da nossa vida, o essencial, que é aquilo que precisa estar em harmonia. Sem equilíbrio nas nossas questões emocionais e nos nossos relacionamentos, a gente não consegue se dedicar bem a nenhuma outra coisa da nossa vida. Então, mesmo que o mundo atual nos faça pensar que o trabalho é o centro da nossa vida, o centro da nossa vida não está reservado para a nossa carreira. A vida não é só trabalho. E se a gente insistir em colocar a carreira como o centro da vida, nós vamos ter muita dificuldade de sentir que a nossa vida está sendo vivida com qualidade. A vida não é só trabalho, a vida também tem descanso, tem momentos para relaxar, tem lazer, projeto pessoal, hobby, espiritualidade, família, amigos, relacionamentos, também tem atividade física, também tem cuidado emocional. E nós não temos 100% para cada uma dessas coisas. Nós temos apenas um 100% para distribuir entre todas essas coisas. Em alguns momentos da vida, uma área pode pedir mais porcentagem da nossa energia do que outras, mas esse desequilíbrio não pode durar por meses, por anos. Em algum momento a gente tem que parar, reavaliar as nossas prioridades e voltar a distribuir nossa energia em equilíbrio entre tudo que é importante para a gente. É assim que a gente vai construindo qualidade de vida. E o importante é a gente se lembrar que mesmo que a nossa vida tenha entrado em desequilíbrio, é possível restabelecer esse equilíbrio nos conectando com outras coisas que também são importantes para nós.